Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 13. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje a gente vai retornar ao livro. Agora, já no nosso livro 2, nós vamos fazer um Reading Comprehension e vamos continuar falando de Passive Voice. Já falamos bastante, mas hoje eu trouxe outros exercícios agora do livro para a gente reforçar nosso aprendizado. Então, eu trouxe novamente os slides da aula passada, só para vocês relembrarem que a voz passiva, ela usa a forma correta do verbo to be, ou seja, no tempo correto, mais o past participle do main verb, ou seja, do verbo principal, o verbo que define a ação daquela frase, ok? Então, na voz ativa, o sujeito da sentença faz alguma coisa e na voz passiva, alguma coisa acontece ao sujeito, tá bom? A ênfase na voz passiva é no que acontece, no evento e não no sujeito. E aqui, mais uma vez, só para vocês reverem, se o tempo verbal estiver no simple present, na voz ativa, ele será mantido na voz passiva, acrescentado do verbo principal no past participle. Ok? É só isso, só para a gente relembrar. Então, agora sim, vamos lá para os nossos exercícios de hoje. Lembrando que todo o tempo verbal da voz ativa deve ser respeitado na voz passiva. Trouxe exercícios na página 5, 6, 9 e 10. Não são muitos, são muitas páginas, mas não são muitos exercícios. Eu pulei a página 7 e 8, tanto de explicações quanto do único exercício que tinha ali, porque toda a explicação de gramática da voz passiva a gente já deu, inclusive nas aulas anteriores. Mas deem uma lida, reforcem isso aí, tem exemplos diferentes e assim a gente vai cada vez mais ampliando o nosso conhecimento. Vamos lá para os exercícios então. Na primeira página, a gente tem o Reading Comprehension. Eu tirei esse exercício desse slide e coloquei na página seguinte, junto com um outro exercício. Aqui vocês vão ler esse texto, lembrem-se, leiam o texto, foquem nas palavras que vocês conhecem, tentem entender o sentido completo daquela frase antes de se desesperarem. Ah, eu não entendo, eu não sei o que está escrito aqui. Vamos com calma. Leiam com calma, tá bom? A gente às vezes não entende uma, duas, 5 palavras, mas o contexto geral faz com que a gente compreenda aquele texto. Ok? Então, o exercício dele está no próximo slide. Das páginas 5 e 6, eu só selecionei esses dois exercícios, porque os demais a gente pode fazer juntos na nossa aula online, ou levavam a respostas pessoais e eu não tenho como corrigir essas respostas pessoais agora com vocês. Então, no número 1, de acordo com o texto, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. E na número 2, você vai pegar as respostas que forem falsas e explicá-las usando trechos do texto. Então, se lá em cima, por exemplo, a letra A é falsa, você vai botar embaixo letra A falsa e botar entre aspas o trecho do texto que explica por que elas são falsas, ok? Aqui na página 9, como eu falei para vocês, eu pulei a página 7 e a página 8. Aqui na página 9, a gente já tem os exercícios de voz passiva. Então, vamos fazer o número 1. Coloque as sentenças abaixo
em voz passiva, ou melhor, as sentenças abaixo que estão em voz passiva, vamos transformá-las em voz ativa. Então, número 1, letra A e B, vamos transformar em voz ativa, tá? E o número 2 é pegar put the following sentences taken from the text, culture and society defined in the passive voice. Então, esse aqui já é ao contrário, as frases estão em voz ativa e nós vamos transformá-la em voz passiva, ok? Então, no número 1, ele está dando as frases em voz ativa, em voz passiva, e nós vamos transformar em voz ativa. E no número 2, está nos dando as frases em voz ativa e vamos transformá-las em passiva. Um exercício é o inverso do outro. No número 3, a gente vai completar os parágrafos usando a forma correta dos verbos na voz passiva. E no número 4, nós vamos completar, entre parênteses ali, com P para passivo e A para ativa, dizendo se essas frases estão na voz passiva ou ativa, né? E aí depois vamos completar o restante das frases com been ou been nos espaços em branco para completar as frases, tornando elas corretas na sua voz passiva ou ativa. Já aqui na página 10, a gente vai no número 5, preencher os espaços em branco utilizando a voz passiva ou a voz ativa. Aqui sim, vocês vão ter que olhar a frase, entender o que está sendo dito e colocar o verbo entre parênteses na sua forma ativa ou passiva, a frase, né? Então, esse exercício aqui é parecido com aquele outro que a gente fez dos textos, porém os verbos estão entre parênteses, então já vai facilitar um pouquinho a vida de vocês. Entendam o contexto e entendam se estamos falando de voz passiva ou ativa, lembrando que cada um deles pode estar em uma voz. Número 6. Nós vamos analisar a imagem abaixo, ler as sentenças e marcar aquelas que estão corretas. Depois, no espaço embaixo, nas linhas abaixo, vocês vão reescrever as frases que estão incorretas. Então, observem a imagem e façam esse verdadeiro ou falso, né? Mas aí vocês só vão marcar com X aquelas frases que estão corretas. Só vão fazer X nas corretas. As incorretas, vocês vão escrevê-las abaixo, tornando-as corretas, ok? E o número 7, make the passive voice from the given sentences. Então, aqui vocês vão reescrever, né, as frases utilizando a voz passiva. Esse exercício a gente já fez bastante, mas, como eu já disse para vocês, quanto mais exercício a gente fizer, mais aquela informação é absorvida, melhor, mais seguro a gente vai estar na hora de utilizar a voz passiva, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A nossa aula de hoje ela foi mais uma aula de exercício, de fixação, e eu trouxe também um Reading Comprehension do livro para que a gente não perca o foco da nossa leitura, da nossa interpretação, do nosso aumento de vocabulário. Ok? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Qualquer coisa, mandem para a teacher ou a gente tira na nossa aula online. See you soon, guys. Bye bye.